sossegadas, tranquilas, para guardar essa palavra no coração, né? A gente memorizando, guarda, faz que nem Davi. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, certo? Amém. Deus abençoe essas crianças. Vamos orar para que elas cresçam no conhecimento da palavra e do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós temos um tema para meditar com vocês. Vocês que estão aqui, quem está distante, no seu lar, a minha vida e a vida de Jesus Cristo. A minha vida e a vida de Jesus Cristo. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Quando a gente tem alguém bem próximo da gente, querido, família, muito próximo da gente, que esta pessoa querida está doente, está enfrentando a dificuldade, como é que nós reagimos? Nós sentimos, né? Se ela está em momento difícil, a gente se entristece, não é isso? A gente sente. Quanto mais próximo for da gente, mais a gente fica inquieto, não é verdade? E às vezes, por estarmos na nossa limitação, ficamos mais inquietos ainda. Quando alguém sofre um acidente é questão de segundos, né? Mas quando a gente para pensar no sofrimento que aquela pessoa passou por aquele acidente, a gente fica pensando e sentindo a dor, como foi difícil para aquela pessoa, porque a gente pensa pausadamente no que aconteceu. Então a gente traz sobre nós o sofrimento que aquela pessoa passou na sua vida. Do lado contrário, quando alguém que a gente gosta e é bem próximo de nós está feliz, o que é que acontece conosco? Nos alegramos também. Então, quanto mais próximo formos daquela pessoa, na alegria, feliz, na tristeza, realmente entristecido de verdade. Então, a gente consegue viver a situação, o momento, o sofrimento, a alegria de alguém que está próximo de nós. Quem não é muito próximo, que a gente não tem muito, a gente sente, mas todo dia está acontecendo isso e aquilo, mas nós continuamos em nós mesmos. Mas quando é dentro do nosso ciclo de proximidade, a gente se preocupa, a gente sente, fica constrangido, né? Ou se alegra, se for o caso. Então, dentro dessa realidade que nós conseguimos viver, né, a gente pode compartilhar deste sentimento de uma outra maneira muito especial, né? Eu não sei se acontece com você, mas comigo, quando eu imagino muito sofrimento de alguém, uma situação chega a dar como se fosse um calafrio. Só imaginar naquilo que a pessoa passou. Dá um sentimento que eu acho que só cada um que vivencia isso sabe. Mas mexe mesmo com a nossa estrutura física e emocional, né? Mas nós podemos pensar assim, na relação da minha vida com a vida de Jesus. Nós podemos pensar assim. E podemos pensar assim a partir deste momento. Nós podemos. A partir daquele momento, quando Cristo tinha ido comer a Páscoa, que é a comemoração própria dos judeus, pela libertação do povo de Israel, dos hebreus lá do Egito, quando saíram da escravidão para a liberdade, muito sofrimento que ali passaram, foram muito afligidos mesmo, sofreram por 400 anos, nessa média, muitos anos de sofrimento, né?
E eles experimentaram a escravidão. E a Páscoa foi estabelecida na saída da escravidão e ficou-se por determinação de Deus, comemorando-se para que o povo se lembrasse daquilo que eles haviam vivido. Mas foi nessa comemoração que Cristo estabeleceu, instituiu a ceia. E a partir desta celebração, que para nós é memorial, né? É em memória do que Cristo realmente viveu, a partir daqui a gente pode começar a trabalhar este sentimento, se ele realmente existe em nós. Então, vamos parar a partir de agora, que Cristo trouxe uma realidade na celebração da ceia, quando ele disse: este realmente é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. Cristo já estava antecipando para os seus discípulos o que ele sofreria como continuidade de tudo aquilo que Deus havia planejado para que por ele passasse por este sofrimento. E Cristo estava fazendo esta referência para revelar o que ele passaria. Então, o apóstolo Paulo em algum momento disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o apóstolo Paulo conseguiu viver em Cristo e sentir na sua vida tudo o que Cristo viveu. Você disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo estava nele, mas teve toda uma história vivida para que Paulo pudesse dizer: a história de Cristo é a minha história. A história de Cristo é a minha história. E a gente começa a viver essa história, a minha vida e a vida de Cristo, desde o nascimento. Quando a gente ouve do nascimento de Cristo, o que é que sentimos em nossas vidas? Só Natal? Só festividade? Só comemoração? Mas com o nascimento de Cristo, eu pensando nisto e sentindo em minha vida, eu posso imaginar que estou também nascendo juntamente com Cristo, vivendo a vida de Cristo. Então o nascimento de Cristo foi significado pelos anjos: eis que vos trago novas de grande alegria. Então, quando eu lembro do nascimento de Cristo, quando eu penso em Cristo estando em mim, o nascimento de Cristo significa muito para a minha vida. Significa alegria, significa também nascimento, uma nova vida que Cristo está me fazendo experimentar juntamente com Ele. Quem não absorve, quem não vive a sua vida na vida de Cristo, ou a de Cristo na dele, o nascimento de Cristo é um marco histórico, simplesmente comemorado na história. É algo que está registrado, que todo ano, em dezembro, se comemora, se come, se bebe, né? E muitas festividades, passou, acabou, mas para nós, não. A partir deste simbolismo, a gente recua na vida, na história de Cristo, para viver juntamente com Ele e passar também por este momento, quando Ele fez declaração acerca do Novo Testamento, da nova aliança. Então o nascimento trouxe realmente esta alegria na minha vida, porque o que representou Cristo para a humanidade, eu estou incluso nisto. O nascer de Cristo é o meu nascimento, é a minha esperança, é a minha alegria. Eu também preciso participar da vida de Cristo, do seu nascimento, mas da sua vida. Participar desta celebração é ter parte em toda a história de Cristo, no seu nascimento e na sua vida. E a gente para
e começa a imaginar como foi a vida de Cristo. O que ele passou, o que ele viveu na sua trajetória. O que a sua vida fala para mim? O que eu encontro na vida de Cristo que eu possa dizer: Senhor, o que tu viveu, eu também estou a viver. A gente vai ver na vida de Cristo. Cristo teve muitas experiências na sua vida. Experiência de compaixão, experiência de amor, experiência de sofrimento, experiência de lutas, de desafios, experiência de ser ignorado, de ser desprezado, até pela sua própria família, que não tinha como um grande profeta, né? Não tinha Cristo como Messias. Realmente, em algum momento, eles ironizaram com Cristo. Tu quer se tornar conhecido? Vai fazer o milagre, vai mostrar para todo mundo. Nem eles mesmos, a própria família. E nós precisamos estar vivendo esta vida de Cristo para que esta celebração seja realmente uma celebração viva em nossas vidas. Não como um marco histórico que Cristo deixou para que a igreja pudesse realmente comemorar, mas precisamos viver o que Cristo viveu. Então a trajetória de Cristo foi de muitas lutas, de muitas perseguições, foi de ameaça de morte, porque a todo tempo queriam realmente tirar a sua vida e o perseguiram de forma veemente, de forma intensa. Queriam realmente fazer isso, tirar a própria vida do Senhor Jesus, pelo que ele viveu, a ponto de, em um dos seus julgamentos, alguém dizer: não vejo neste homem mal nenhum. E a gente precisa viver a vida de Cristo, porque diante de qualquer pequenininha injustiça que a gente sofre, a gente fica capaz de derrubar o mundo, né? A gente fica indignado, e Cristo? Vamos viver a vida de Cristo. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Vamos descer até o que Cristo viveu? As injúrias, as injustiças. Cristo viveu tantas, mas a gente, quando não pensa nisto, a gente fica indignado com aquilo que nós sofremos, aquilo que nós passamos. Quanta injustiça fizeram comigo, que maldade fizeram comigo, como é que alguém pode fazer isso comigo? Pensa na vida de Cristo. Vamos viver a vida de Cristo, porque se a gente pensar em viver esta vida de Cristo, a gente vai dizer: o que estão dizendo comigo, o que estão fazendo comigo, isso é coisa pequenininha diante do que o meu Senhor passou, diante do que o meu Senhor sofreu, diante das injustiças que ele experimentou na sua vida. E a frase estava: não vemos mal nenhum neste homem. Mas participar desta celebração é viver a vida de Cristo, é sentir realmente o que ele sentiu. E quando ele estava neste divisor de águas aí da história mesmo da sua vida, celebrando, instituindo a ceia, ele estava dizendo que a partir dali ele viveria a fase mais difícil da sua vida. Nós podemos subir na cruz com Cristo e imaginar o seu sofrimento e sofrer com Ele? Precisamos participar de tudo que Cristo viveu, de tudo que Cristo passou. Dizer, como Ruth disse a Noemi, né? O teu Deus será o meu Deus, o lugar que tu estiver vai ser o meu lugar, a tua luta vai ser a minha. Vamos dizer nós com Cristo: Senhor, o teu sofrimento é o meu, né? O teu amor é o meu, a tua compaixão é a minha, a tua luta é a minha, a tua agonia ali na cruz é a minha também, Senhor. Eu estou vivendo a tua vida, não mais eu estou vivendo, mas tu estás vivendo em mim. Será que a gente pode passar tudo isso, imaginar nessa situação?
precisamos realmente, ao participar desta celebração, sentir e viver a vida que Cristo viveu. Todos os seus sentimentos nós precisamos viver. A morte, esta foi a parte mais difícil para que nós pudéssemos realmente nos imaginar naquela situação, né? Então, nós falamos o seguinte, faz ao vivo, né? Que eu esqueci o meu lenço, viu? Aqui está quente. Mas nós precisamos viver a vida realmente que Cristo viveu. E o sofrimento na cruz foi realmente a consumação de tudo aquilo que Cristo estava sabendo e deixou registrado neste Novo Testamento que Cristo realmente estabeleceu. A nova aliança, que agora seria do seu sangue. A nova aliança, o Novo Testamento. E nós pensamos, e agora? O que é viver a vida que Cristo viveu? É viver os momentos de alegria, os momentos de grande compaixão, mas também o momento de sofrimento. E a gente sabe que não é fácil. Há uma expressão que Cristo colocou nos discípulos quando ele estava orando naquela agonia, disse: nem uma hora podes vigiar comigo? Uma hora. E na hora do grande sofrimento, na hora da provação, na hora da prisão, quantos disseram: Senhor, a tua prisão será minha também? Quantos disseram? Nenhum. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como vive em mim? Só não quero participar de sofrimento? Então, nós precisamos viver a vida com Cristo e a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo é viver o que Ele viveu. Ninguém se relaciona com alguém dizendo: ó, essa tua história tu apaga, que a gente vai fazer uma nova. Ninguém separa, não. A gente vive a vida com o outro e vive a vida que lhe pertence. Com Cristo é neste relacionamento, viver a vida que Ele viveu. Agora temos uma promessa. Se nós subimos a cruz com Cristo, morremos com Ele, é certo que também com Ele ressuscitaremos. Ou a gente só quer ressuscitar? Só queremos o lado bom da história? Temos que viver a história de Cristo. E não podemos viver a vida de Cristo com pausas e intervalos na nossa vida. Não podemos viver a vida com Cristo nos intervalos que a gente geralmente corre o risco de dar, como se tivéssemos um controle remoto. Aqui eu paro um pouquinho de viver a vida de Cristo, vivo a minha, depois volto e ligo de novo para viver a vida de Cristo. Não há lacunas para esta convivência com Cristo. Precisamos viver todos os momentos com Cristo, toda a nossa vida com Ele. Então, se nós subimos com o sofrimento na cruz ao lado de Cristo, temos uma promessa: ressuscitaremos com Ele. Morremos com Ele? Então, com Ele também seremos ressuscitados. E esta realmente é a vitória que nós temos garantida para nós. E se continuarmos vivendo a vida com Cristo, depois da alegria do nascimento, e depois começou logo a perseguição, que ele teve que ir para o Egito, porque senão seria morto, né? Mas teve a alegria do nascimento, começou toda a perseguição, todo o sofrimento até chegar na cruz, mas por fim veio a morte, e depois da morte, a ressurreição.
e continuando vivendo com Cristo, temos ainda um momento especial, a ascensão. Quando Cristo foi assunto aos céus. Cristo subiu. Se realmente morremos com Ele, vamos ressuscitar com Ele e vamos subir. Esta é a promessa se estivermos vivendo a vida com Cristo e a vida de Cristo. Porque a palavra é muito específica quando ela diz para nós: Cristo virá com os seus santos anjos. Quem dormiu primeiro ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos teremos nossos corpos transformados e subiremos para encontrar com Ele nos ares. Seremos também assunto aos céus, se tivermos a nossa vida vivida com Ele, sem pausas nem intervalos. Mas todo momento que Cristo viveu, precisamos senti-lo em nossas vidas. A alegria, a compaixão, as perseguições, as lutas, o sofrimento, a crucificação, a morte, a ressurreição e a assunção, né? Cristo assunto, a ascensão. Cristo quando foi assunto, né, aos céus. Vamos viver também esta parte da nossa convivência com Cristo. E para realmente coroar esta vida vivida com Cristo, nós ainda temos o segundo ou último benefício, que é a glorificação. Cristo ressuscitou, subiu aos céus, glorificado, está à destra do Pai. E nós seremos também glorificados. Vamos experimentar a mesma experiência com Cristo na glória eterna. Nós precisamos viver esta vida com Cristo, porque participar da celebração da ceia é realmente estar declarando que a vida de Cristo é também a minha vida. A história de Cristo é também a minha história. Precisamos ser identificados desta forma. Quando Pedro estava lá no ato da prisão de Cristo, alguém o denunciou 3 vezes. Este é um deles. Mesmo que Pedro tenha negado. Mas ele foi identificado como um de Cristo. Quando estavam realmente sendo interrogados pelas autoridades, também os discípulos foram declarados assim: estes estão falando desse jeito porque estiveram com Jesus. Estiveram com Jesus, vivendo a vida com Jesus, sendo identificado como um de Jesus. E por fim, por estar vivendo a vida de Cristo e a vida com Cristo, o nome que realmente era para depreciação, agora virou motivo de honra. E os discípulos passaram a ser chamados de cristãos, né? Por viver, por conviver com Cristo, trouxeram nele esta marca maravilhosa, este nome que identifica, este nome que diz: ele estava junto com ele, tinha tudo em comum com ele, fazia realmente as coisas que ele fazia, ensinava aquilo que ele também ensinava, tudo realmente estava nesta convivência. Porque conviver com Cristo e viver a vida de Cristo, nós seremos identificados ou seremos reprovados se estamos vivendo ou não. Isso vai depender das nossas ações, das nossas atitudes. Porque dependendo de como vamos estar vivendo a vida de Cristo e a vida com Cristo, alguém vai dizer: pá, isso que você está fazendo não é de Cristo. Isso que você está fazendo não faz parte da vida com Cristo. Então é bom que nós
venhamos realmente perceber que há uma responsabilidade na participação desta celebração. Eu participo, eu creio, eu assumo realmente minha dependência e minha crença e minha fé no meu mestre que esta celebração instituiu, e eu estou dizendo que a vida que ele viveu, eu vou vivê-la. Eu vou dizer que nem Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todos realmente tenho certeza que gostam de dizer esta grande declaração. Mas para dizer isto, é preciso que se tenha a consciência de que viver a vida com Cristo e a vida de Cristo vai exigir de cada um de nós muito esforço e muito abrir mão. É negar-se a si mesmo. Seguir a Cristo para dizer: vou viver a vida do meu Senhor. Vou viver a vida que o meu Senhor realmente viveu e deseja que eu viva. Então isso vai exigir de mim muito esforço. Porque com esforço realmente estará sendo definido a nossa trajetória. Importa com muito esforço, com muita luta, entrar onde? No reino. Então precisamos realmente estabelecer isto em nossas vidas. Então nesta celebração não é apenas um fato histórico, não é apenas uma data ou um marco para a igreja estar comemorando e realizando, mas é uma declaração de fé. É uma declaração de fé na vida que o Senhor viveu e deixou para que eu vivesse a vida que Ele realmente reservou para mim. E a gente pode ver isso em Mateus capítulo 26, do 26 ao 30. Vamos ver o que Cristo realmente declarou nesta instituição da ceia. Vamos ler Mateus 26, do 26 ao 30. Vamos ler? Gostaria que a congregação leste este texto do 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que ele beberei novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Então Cristo marcou um encontro. Hei de beber novo com vocês. Aonde? No reino do meu Pai. Temos um encontro marcado com Cristo. Mas para que nós estejamos lá com Cristo, eu preciso viver a história que o meu Senhor viveu. Eu preciso da experiência na minha vida, a experiência que o Senhor viveu. Por isso, meus irmãos e meus amigos, não podemos ter esse encontro de qualquer jeito. Não podemos ter esse encontro do meu jeito. Só terei este encontro no reino do meu Pai, conforme disse Jesus, se eu tiver a minha vida vivida na vida do Senhor Jesus. Sem reprovação,
sem pausas nem intervalos, mas todo o tempo vivendo a vida com Cristo. Se fizermos isto, podemos ter certeza que iremos participar do encontro que Cristo marcou na celebração da ceia. Irei beber de novo convosco no reino do meu Pai. E é este desejo que Cristo estabeleceu e espera que todos nós, sem exceção, tenhamos realmente esse encontro com o nosso Senhor, já em estado de glorificação. Nós precisamos, meus irmãos, não abrir mão da nossa vivência na vida de Cristo. Eu e Cristo, nós e Cristo, todos os dias, momentos bons, momentos difíceis, momentos de pressão, de perseguição, de sofrimento, em todos os momentos, porque não há condição de ter esse encontro lá na eternidade com o nosso Senhor se a gente fizer os intervalos da nossa vida. Cristo não escolheu separar os sofrimentos, para viver só o momento de glorificação, mas para passar pela glorificação, ele teve que experimentar o sofrimento e a morte. Não tem como a gente pegar atalhos na convivência com Cristo. Não há atalho, porque o caminho a seguir é o próprio Senhor Jesus. Então não tem como dar um passo se não for com Ele. Ou a gente vai estar seguindo sem Ele, ou vamos estar seguindo com Ele. Mas não existe um outro caminho para nós se estamos vivendo a vida com Cristo e a vida de Cristo. Não há condição seguir ao mesmo tempo por dois caminhos. Quem pode seguir ao mesmo tempo por dois caminhos? Não há condição. Ou estamos com Cristo, ou estamos vivendo com Cristo, ou estamos sem Ele, vivendo sem Ele. Ainda que queiramos estar com Ele, mas se não estivermos no caminho que é Ele, não vamos poder seguir essa trajetória que Ele tem definida para todos nós. Então, a partir deste momento, desta celebração, a gente vai estar declarando ao Senhor e dizendo: Senhor, a tua vida é a minha vida. Não mais estou vivendo eu, mas tu estás vivendo em mim. Os teus sentimentos, a tua luta e a tua vitória são os meus sofrimentos, são as minhas lutas, mas também são a nossa vitória. Então, quando estivermos participando de cada elemento, estejamos participando e dizendo: Senhor, a tua vida é a minha vida, e a minha vida é a tua vida em todos os momentos. Haja o que houver, a que tempo for, mas estaremos contigo até aquele encontro que tu marcaste na eternidade. Estarei convosco, no reino meu Pai. E que Deus nos dê a todos nós este privilégio de estarmos neste encontro com Ele no reino do nosso Pai, que é o Pai de Cristo, como Ele declarou, mas é do nosso Pai, Vamos estar nesse reino. Por isso nós vamos partir agora para a celebração da ceia e vamos celebrar de um sentimento diferente, sentindo realmente a importância deste momento e a declaração pública que nós fazemos acerca da vida de Cristo, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa vida, Tu és